Olá, queridos irmãos e irmãs. Gostaria, antes de começar, poder agradecer a oportunidade de estar aqui nessa troca de conhecimentos que essa palestra nos proporciona e que cada um que está assistindo possa usufruí-la da melhor maneira possível. Então, muito atribuída a Sócrates, a ideia de autoconhecimento vem de muitos séculos atrás, muito antes mesmo que o próprio Sócrates. Isso considerando que ele viveu de 479 a 399 a.C., né? E para ele, para o pensador grego, o conhecer-se era crucial para ter uma vida equilibrada e, consequentemente, uma vida mais autêntica e feliz. É nitidamente que o autoconhecimento é uma busca difícil, que vai requerer muito da nossa dedicação, mas que todo esforço no final acaba sendo recompensado. É verdade, né? Porque cada noite mal dormida, né, acaba sendo bem recompensada. Todas as preocupações e frustrações que irão fazer parte da jornada, do nosso trajeto, valeram a pena, né? Porque sempre vale um grande esforço para uma grande conquista, né? A busca pela felicidade, pelo amor próprio, né? Pela autoconsciência. Né? Infelizmente, muitos vão dar maior atenção a outras atividades, né, de menor valia, né, deixando o autoconhecimento para segundo plano, infelizmente, né, deixando para depois, ou ignorando completamente em alguns casos, né, mas fazendo então, né, nessa busca pela felicidade, essa busca pela sua autoanálise, no autoconhecer-se, né, o autoconhecimento, buscas que são tão clamadas por todos, né, vão deixar essas buscas tão distantes, né, porque vão dar preocupação a outras coisas, né, porque pelo menos pra mim é impossível ter completa felicidade sem ao menos conhecer-se, né, não saber das próprias demandas, né, imagina tu ter quase absoluta felicidade, mas não saber o porquê das coisas que tu faz, não ter consciência dos próprios atos, né? E uma fala muito corriqueira em nossas vidas é justamente a respeito que não cabe a nós julgar a condição do outro, né? Se ele faz X coisa, mas deveria estar fazendo outra, né? Então, me explique então, né, o porquê de multidões, né, darem preferência à vida de fulano que é a si própria. O tempo que se ocupam a isso poderia ser utilizado para a realização do autoconhecimento, né, dessa realização do autoconhecer-se, uma autorreflexão eficiente, né, que é algo muito mais proveitoso, obviamente, né, e fundamental, né, óbvio, para nossa caminhada, para nossa evolução nessa vida, né, que a nossa existência tanto requer. Né. E voltando a citar Sócrates, muitos já devem conhecer o método de ensino dele, que é a maiêutica, que até hoje é muito utilizada, né? Que consiste em levar o interlocutor a descobrir a resposta de alguma questão por meio de perguntas, né? Algumas até mesmo bem simples, que essas perguntas vão te auxiliar a tomar consciência daquilo que já se sabe implicitamente, a fim de descobrir essa tal resposta por si próprio, claro, né? E isso nada mais é que o próprio autoconhecimento que eu vim pincelando aqui para vocês. Mas eu só pincelei, né? Não disse exatamente o que é o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, que é o tema da nossa palestra de hoje, é o conhecer-se a si mesmo, né? O conhecimento de si. O autoconhecimento é a investigação de si mesmo, né? Que envolve o uso da autoconsciência, tendo como objetivo descobrir o que há em nós que pode ser aprimorado, né? Aquela parte nossa que merece uma repaginada, e aquele algo que não está certo e precisa ser corrigido, né? E usufruindo dessa autoconsciência, a gente vai promover uma mudança dentro de nós, né? Então aqui entraria a reforma íntima, né? Com o claro intuito de nos aprimorarmos, né? De estarmos em paz consigo mesmos, né? Com sua consciência, né? Saber que aquela fração que precisava ser mudada, que estava errada, agora já não lhe pertence mais, né? Tu conseguiu, né? Depois de tanta luta, tu vai ter a capacidade de se olhar no espelho e serenamente vai dizer para si mesmo: eu consegui. Bom, mas o meio mais eficaz que o homem possui, né, para resistir ao mal é conhecendo a si mesmo. Porque não buscar o autoconhecimento é ignorância, né? Porque tu acaba condenando o teu cérebro ao pior, à mesmice, aos mesmos erros sempre, né? Rejeitando essa mudança.
E muitos optam a isso simplesmente por terem medo da mudança, né? Porque preferem estar como estão e para não se frustrarem, né, com tentativas falhas, né? Já que quando e se experimentam uma mudança, voltam aos velhos hábitos. Mas por quê? Vocês sabem por que isso ocorre? Muito vem da comparação com o outro, né? Ficam se comparando com um amigo que aparenta ser melhor em tudo, que te dá de 10 a 0, só que não faz sentido comparar maçãs com laranjas, né? Cada indivíduo é único e assim sempre será, né? E para que eu vou me comparar com a pessoa que é totalmente diferente de mim, né? Que eu sou um e o outro é outro, né? Completamente diferente. Tá aí a beleza da vida, né? A diversidade, né? E esse tipo de comparação só vai nos trazer frustração, né? Ansiedade, né? A gente nunca, sério, nunca, jamais a gente deve comparar a nossa essência com a aparência do outro, né? Principalmente com as redes sociais aí, né? A gente sempre vê unicamente o lado bom do outro, né? Aquela foto na praia curtindo, né? As férias com a família. É sempre tudo de bom, né? Só que aí vai um segredo, ó. Ninguém faz uma publicação de algum momento ruim, né? É só o perfeito, é foto com o melhor ângulo, o melhor filtro às vezes. E quando a gente entra no Instagram, por exemplo, a gente só vê o lado bom da vida dos outros e fica se questionando. Ah, mas a vida dessa daí é perfeita? Esse aí tá sempre feliz com os amigos, eu não tenho 1% da vida desse daí, né? Só que isso porque tu tá vendo só a pontinha do iceberg, né? Porque assim como você, todo mundo, sem exceção alguma, passa por dificuldades, né? Que de forma nenhuma pode ser sabida ou compartilhada pelos outros. Então não, tu não é extremamente inferior a todos os outros, de forma nenhuma. Né? Talvez um aspecto ou outro, mas daí com certeza vão haver outros que vão estar a teu favor, né? Porque somos todos diferentes, né? Nem toda comparação vai trazer esses bons frutos. Mas como eu ia dizendo, o meio mais eficaz que o homem possui para melhorar-se nessa vida e resistir ao mal é conhecer a si mesmo. E isso não depende de ninguém além de ti mesmo, né? Buscar melhorar e enfrentar a comodidade. Aceitar a mudança e ter boa vontade, né? Não adianta ficar pensando em fazer, mas não ter a força de vontade para de fato realizar, né? E quanto mais cedo tu começar, melhor, né? Porque ficar esperando pelo pior pra aí sim começar a mudança, não dá, né? Quando tu não aprende sozinho, Deus vai ter que te dar um empurrãozinho e tu vai ter que aprender da pior maneira possível. Então não deixe para amanhã o que pode ser feito ainda hoje. Basta quebrar aquela barreira da preguiça, da comodidade, do orgulho às vezes e atacar, né? Eu tenho certeza que só se tu realmente tentar com força mesmo, um pouco de resultado tu com certeza vai ter, né? No fundo tu mesmo sabe. Mas beleza, né? Como é que eu vou exercitar esse meu autoconhecimento? O espírito de Santo Agostinho, por meio do livro dos Espíritos, no item 919, que é justamente o que está servindo de base para essa palestra, ele vai nos dizer para a gente interrogar a nossa própria consciência, né? Revisitando, na verdade, o que fizemos em nosso dia, né? Ao final da noite, sabe? Quando naquele momento que tu tá relaxado, sabe? Se deita para dormir, é nesse momento que tu vai revisitar o teu dia. É nesse momento o Santo Agostinho vai nos dizer pra gente se questionar, né? Se não faltou nenhum dever em nosso dia e se ninguém tem alguma queixa, né? Se esse tipo de coisa, né? E se também, assim tu vai descobrir se tu precisa de alguma reforma ou não, né? Tu tem que examinar tudo que tu pode ter feito contra Deus, contra o teu próximo, contra também a vós mesmos, né? As respostas ou acalmarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado, né? E quando tu tiver uma dica, ó, quando tu tiver indeciso sobre o valor de uma das tuas ações, é muito simples. É só se questionar, ó, como eu a qualificaria se praticada por outra pessoa, né? Ou seja, né, tu vai estar vendo por outra perspectiva a coisa, né? Isso pode te levar então a resposta que tu busca, né? Se fosse o outro a ter realizado tal atividade. E é importante também tu não ignorar a opinião dos outros, né? Seja esse teu amigo ou até mesmo inimigo, né? Até porque nem tudo a gente é hábil de formular por nós mesmos, né? Sozinhos.
tem vezes que a gente vai precisar da ajuda do próximo. E o do contrário também, né? Quando o próximo requisitar nossa ajuda, e então cabe a nós fazê-la, né? Porque ser ajudado, mas recusar ajudar, é meio feio, né? Não dá, né? E também não é pertinente a gente recusar ajuda quando necessário, né? Por sermos orgulhosos demais para isso. De novo aí ó, o orgulho que eu já tinha citado antes. E sem contar que a lei da sociedade nos diz que para nossa melhora íntima será necessária a mão do nosso próximo, né? Que quando a gente coopera junto, com o intuito mútuo de melhora, tanto para si, sentindo-se bem consigo mesmo, tanto para o conjunto, né? Para a sociedade, para um nós melhor, né? Cooperando assim a gente vai alcançar um mundo mais saudável e alegre para todos. E é assim que a gente vai caminhar em direção ao tão sonhado mundo de regeneração, o qual os bons têm audiência, né? O qual pararemos de se preocupar com a vida dos outros de maneira desnecessária, né? Procuraremos melhorar-nos, para também posteriormente melhorar todo o ambiente ao nosso redor, né? Em uma harmoniosa e sublime troca de conhecimentos, né? Troca de amparos, né? E se tu praticar tudo isso que eu falei, aí sim tu vai conseguir tudo que tu almeja, que é a tua felicidade, a tua paz interior, né? Ou talvez conseguir até mesmo além disso, né? Até porque tu teve primeiramente o desejo de mudar. E isso é tudo hoje em dia, né? O desejo genuíno de mudança. Depois tu foi e correu atrás, daí fez tudo eficientemente da forma correta, e daí não tem erro, né? Vai fazer todo o teu labor uma fabulosa ceia, né? Sendo merecedor do que conquistou, cada pedaço. Ou seja, o que a gente pode extrair disso tudo que eu falei é o seguinte, né? Sempre se questionar imparcialmente as ações do seu dia, perguntando-se o porquê de cada atitude que eu tomei de maneira equivocada e reforçar também, né, as boas ações que eu conquistei, né? Nada mais justo, né? Mas sempre dar um pouco mais de ênfase às negativas, né? Pra tu não ficar na comodidade, pensar que já fiz uma boa ação essa semana, tá tudo certo. Não, é justo a gente dar ênfase às coisas positivas, né? Mas a gente tem que dar também o cuidado certo às negativas, né? Pensar o que a gente precisa fazer para melhorar, como melhorar, o que fazer para tal situação não se repetir, ou caso se repita, como não errar novamente, né? E também, ó, que pensamentos estou tendo, o que estou sentindo, o que não estou enxergando, né? Perceba, tu vai estar sempre se questionando a tua própria consciência a fim de buscar o que há de melhor em si próprio, sem comparações e principalmente sem vitimismo, né? Jamais se coloque em posição de vítima, né? Como eu disse antes, é se interrogar imparcialmente, né? Caso contrário, tu nunca vai progredir, né? Já que tu nunca vai ser o errado, é sempre o outro, tu tá sempre certo. Então, assim tu nunca vai melhorar. Isso é importante de se analisar, né? E falando em outro, né? É importante também a gente não cobrar do outro. A gente só vai evoluir quando cada um de nós passar a se questionar tudo isso que eu citei acima e de fato pôr em ação com força de vontade. Até porque a gente faz toda essa auto-interrogação para nós mesmos, né? Para o nosso próprio bem-estar, né? Para nossa presente e para futuras vidas também. Buscando melhorar cada dia um pouco mais, né? Como somos capazes de fazer, né? Porque Deus não nos daria uma missão impossível de se completar, né? Pode até ser que a gente aperfeiçoe nosso autoconhecimento daqui 7 reencarnações, né? Isso vale para qualquer outra coisa também, né? Mas o certo é que um dia a gente chega lá, né? A lei de progresso nos assegura isso. A gente nunca retrocede, né? Então a gente não tem que se preocupar de forma demasiada nisso, né? De tudo a gente pode passar, toda e qualquer dificuldade, né? Pode ser ela de forma mais turbulenta ou não, né? E uma coisa também importantíssima de se lembrar é que o autoconhecimento não é para te trazer um sentimento de culpa, né? De remorso. Não. Não é pra gente se sentir dessa forma. Claro que a gente tá julgando a nossa própria pessoa, nosso próprio eu. Mas a gente não pode deixar que esse julgamento nos traga frustração, né? Um sentimento de culpa exacerbado, a ponto de não conseguir conviver com o próprio erro, né? Aí tu fica com isso entalado na cabeça, muitas vezes de maneira desnecessária, e acaba que nunca melhora, né?
porque tu só se detém em um erro e não tenta repará-lo da maneira devida. A gente tem que ir arrancando as ervas daninhas do nosso jardim e cultivando bonitas rosas. A gente não tem que ficar regando a planta do espinheiro. E também alguns somente reparam os problemas de maneira exagerada, né, como eu havia dito, e encontram muitas vezes nas drogas, nas bebidas, a solução para tais adversidades, né? Só que isso acaba, como todos sabem, até mesmo quem pratica sabe que isso só alimenta ainda mais a mágoa. É uma lástima que gera outra, né? Isso te torna impotente, porque tu não é capaz de enfrentar teus próprios erros, teus próprios problemas por conta própria, né? Tu sem ter o auxílio de uma garrafa. E nunca é tarde para parar de fazer vista grossa pros problemas, né? Porque senão tu vai ficar só adiando o inadiável, né? E o que tu não paga hoje, amanhã vai estar na tua porta, assim, batendo para cobrar a dívida. É igual cartão de crédito, né? A cada mês aquela dívida vai aumentando, até que fica um valor exorbitante, né? E eu vou reforçar de novo para vocês, né? Que para interrogarem a si mesmo, para justamente não deixar que essa situação chegue a esse limite, interrogar da maneira correta também, né? Para não chegar nesse limite e dar nisso, né? Interrogar a si mesmo porque é pro teu melhor, né? Porque muitos simplesmente se recusam a fazer isso, né? Por ignorância, né? Porque acham que são perfeitas, né? O perfeccionismo, né? Alguns acham que são capazes de alcançar a perfeição facilmente e não vem problema nisso. Isso é tão problemático que é até uma doença mental, né? O narcisismo também, que é uma fraqueza muito óbvia do narcisista, é a sua incapacidade da autoanálise. Eles são incapazes de olhar para dentro e para se compreender, para mergulhar em si mesmos. Eles geralmente estão cheios de mecanismo de defesa contra autodefesa, né, contra a aceitação de muitas inseguranças e novamente, né, ocultando os problemas, inseguranças, né? Mas uma hora isso aí vai estourar, né? Pode até ser que não seja hoje, né? Mas amanhã vai estar na tua porta, como eu disse, batendo na tua porta, né? E esses vícios vão atuar como uma barreira, né? Pensem na missão de vocês na Terra. Por que a gente tá aqui? É para esconder a sujeira debaixo do tapete? Porque assim tu não tá limpando nada, na verdade, né? Uma hora não vai ter tanto tapete para esconder tanta sujeira. E outra dica para vocês também é experimentar coisas novas, né? Que é uma coisa muito importante. Porque como eu já havia falado, é importante sair da zona de conforto. Ah, mas justamente é a minha zona de conforto, eu me sinto confortável, é o que eu quero. Mas nem sempre esse conforto é realmente confortável. Pode até parecer olhando meio a esmo, né? Mas quando tu tem um olhar mais crítico à coisa, mais julgador, mais imparcial, aqui entra a autoanálise, que a gente tá tanto falando, a coisa no fundo não é tão confortável assim, né? Porque tu começa a se conformar com o que tu já conquistou e não corre atrás de novos desafios. Sempre tem uma desculpa pra tudo e deixa tudo pra última hora, né? Mas alguns hábitos acabam nos matando involuntariamente, né? Que é o suicídio involuntário, né? Vocês conheciam esse termo? Tu comete o ato de se matar sem ao menos perceber, né? E muitas coisas podem nos levar a isso. Coisas bem simples, né? Eu vou citar as principais hoje em dia, que podem ser cruciais para isso e podem ajudar vocês também a trazer uma autorreflexão melhor, que é uma má alimentação. Uma boa alimentação, né, pode ser decisiva para uma vida mais saudável e feliz, né? Mas isso todos sabem, né? Comprovado cientificamente. Mas muitos parecem que nem se importam e seguem com os velhos maus hábitos, comendo só porcaria, né? Um sono ruim também, um bom sono é tudo, né? Ele molda completamente o teu dia inteiro. Infelizmente muitos ocupam o período da noite, né, para trabalho, né, para tentar ganhar aquele pouco a mais que precisam pro fim do mês, né? O que muitas vezes faz diferença, né? Mas tem uns que não poderiam estar dormindo, mas são uns morceguinhos e preferem ficar madrugando a noite toda, né? E eu não preciso nem falar também que exercício físico constante e consistente, né? É tudo.
né? Vencer o sedentarismo, né? Ter um pouco de respeito também pelo próprio corpo, né? Tu olhar pra si mesmo e não sentir vergonha, né? Mais uma insegurança aí que tu vai se escapar, né? Porque alguns acabam não praticando exercício, né? Tem o exemplo da academia, porque acabam pensando assim: ah, mas eu sou muito gordo, eu sou muito magro, os bombados da academia vão tudo olhar meio estranho pra mim. Só que se tu nunca começar, tu nunca começar a se exercitar, tu nunca vai melhorar essa tua condição, né? Condição porque tu tá propenso a mudar, né? Tu tem toda a capacidade de mudar isso aí, né? E outra, tu faz isso pra ti mesmo. Então, pra mais ninguém, pra que se importar com os supostos olhares julgadores dos outros, né? Tu tem que mudar a tua mentalidade, ao invés de o que pensarão de mim, o que será que estão pensando de mim? Comece a pensar, se alguém tem algo a dizer, não me importa, né? Tu pode evitar vários problemas, né, físicos e mentais, né? Doenças, né? Evitar gastos, horrores de dinheiro com um remédio, se exercitando bem, o sono, alimentação. Tudo isso que eu citei ajuda, né? Claro que isso tudo é bem óbvio, né? Como eu falei também, mas sempre vale relembrar, né? Porque, agora falando um pouco da mentalidade, né? Desde aproximadamente o início do século 3 a.C., os gregos, novamente os gregos eu venho falando, né? Eles tinham várias escolas filosóficas, né? Que buscavam trazer primordialmente a felicidade humana, né? A ataraxia era o nome como eles chamavam. E esse período ficou marcado com o nome de helenismo, né? Mas a principal escola desse período, né, do estoicismo, que é o que a gente vai nos focar aqui, é a estoica do estoicismo, né? E inclusive o ex-imperador romano, né, o Marco Aurélio, se dedicava bastante aos estudos da filosofia e inclusive ao estoicismo também, né? E tanto que ele dizia, né, viver em harmonia com a razão cósmica e indiferente às vicissitudes da vida, né? O estoicismo nada mais é que um estilo de vida. É uma filosofia a qual tu não é escravo dos teus próprios sentimentos, né? Tu deve viver de forma harmônica com o cosmos, né? Como já dizia Marco Aurélio, né? E pra mim, pelo menos, esse é o pensamento mais impactante, né? Que tu ter consciência que tu é que justamente tu é um simples ser humano. Tu tem coisas que não estão ao teu alcance. Tu tá ligado a leis do universo e que tu tem que viver de acordo com elas, né? Ou seja, não tem motivo pra ter desespero, até mesmo diante do sofrimento, né? Se a dor existe, ela é parte integrante do homem, né? A morte é algo inevitável, né? Então por que a gente vai se preocupar com esse tipo de coisa, né? Se revoltar com isso seria apenas ignorância, né? Porque, como eu disse, né? Tem coisas que estão aquém do nosso alcance, né? Por conta disso que o estoico não se deixa abalar pelos outros, né? O que estava ou está aqui vai continuar depois que a gente se for, né? A gente tem que se focar somente no que está dentro desse nosso controle, que seriam então as nossas virtudes, né? E eles tinham 3 virtudes básicas. Olha só, a coragem, que é o conhecimento do que se deve ou não ter medo. Tem o exemplo da dor e da morte, né, que eu citei. A inteligência, que é o conhecimento do bem e do mal. E a justiça, que é o conhecimento daquilo que nos permite dar a cada um o que lhe é devido, né? Tudo isso alcançado pelo uso da nossa razão, né? Assim como um animal é infalivelmente guiado por seu instinto, o ser humano deveria ser então infalivelmente guiado por sua razão, né? Usar a cabeça pro bem, né? Para uma busca que vale a pena, fazer autorreflexões. Esse era um dos princípios deles, a autorreflexão, né? O autoconhecimento, que é o que eu venho falando para vocês, né? Não viver pela emoção, com os impulsos, é sobre lucidez, né? Para buscar a ataraxia, a paz interior, né? O importante é relevar tudo e seguir em frente. É importante que tu que tá assistindo, mesmo sendo uma filosofia de 3 antes de Cristo, pô, tá muito atual hoje em dia. Então por que a gente não tenta, né? E os gregos eram realmente maravilhosos, né? Tinha-se essa busca incansável pelo autoconhecimento também, né? Por conhecimento
em um todo, né? Compreender o mundo, o cosmo, sua origem, né? Foi um período de muita evolução intelectual, uma pena que isso se perdeu nos anos posteriores, né? E como tudo nessa vida, né? O supérfluo é uma grande barreira, né? A gente nos detém do que não devemos, né? Invertemos as coisas, né? O material sempre é o primeiro plano e é só ele que requer nossa atenção, né? O resto é resto e deixa pra depois, não tem problema. O problema é que tem problema sim. Ao invés do cara se deitar assim na cama, naquele momento que eu falei pra vocês, como o Santo Agostinho disse, e refletir sobre o seu dia, ele vai ficar pensando sobre como será que tá o preço daquela coisa que eu tava querendo comprar. Ele vai começar a pensar também o que ele vai comprar, ficar pensando nas compras que ele fez, esse tipo de coisa. Vai pensar, quantas curtidas deve ter minha foto agora no Instagram, esse tipo de coisa, né? E como já cantava o Renato Russo, quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante. A gente tem que aprender a separar o que é o supérfluo do que é necessário, né? Fazer essa distinção e colocar tudo em ordem, né? Em harmonia. E isso também vale para nós mesmos, né? Reconfigurar-se diante das grandes adversidades, né? Isso é uma dica muito valiosa, outra dica valiosa que eu tenho para vocês, né? Porque muitos se frustram, né? Em tentativas falhas de autoconhecer-se, porque acham que já conseguiram, né? Que alcançar sua paz interior, que fizeram um uso máximo do autoconhecimento, mas na verdade não, né? Na primeira pedra no caminho acabam se perdendo, porque justamente não se ajustaram perante o desafio, né? Algumas vezes a gente não pode voltar a ser quem éramos, né? Após um episódio ruim. A gente tem que se reconfigurar, temos que nos adaptar, né? A autorreflexão também é isso, né? A gente talvez nem seja bom a gente voltar a sermos quem éramos. Por mais interessante, mais rica pessoa que eu possa ser, talvez após essa mudança, o meu novo eu seja muito melhor, né? A gente adquire essa experiência e se torna alguém bem melhor, por que não? Né? E como eu já tinha falado antes, mas pro início da palestra, também ter o senso de coletivo, né? Aprender a viver em sociedade, se ajustando também a ela, né? E o auto-perdão é muito importante para quem tá buscando uma melhora íntima, né? Que a gente volta para aquela questão do sentimento de culpa, né? O sentimento de remorso que alguns enfrentam pelo autoconhecimento, né? O auto-perdão é aprender a se conhecer, né? A aceitar, amar nós mesmos, né? Independente do nosso passado. O auto-perdão tem na sua origem justamente a compreensão de quem somos, né? É fundamental conhecer a nossa identidade verdadeira, né? E não ficar se remoendo pelo passado que já passou, já foi e nada vai mudá-lo, né? A gente deve pensar sobre o passado, às vezes revisitar o passado para aprender com ele, para fazer um hoje e um amanhã melhor, né? Mas como tudo, nada em exagero é bom, né? Mas a gente tem esse sentimento de se sentir mal, né? Porque justamente tem algum conflito dentro da gente, né? Algo não está certo, né? Não está ajustado. E esse conflito está aí porque a gente está incomodado com quem éramos. É o desejo de mudança dentro de nós, né? Isso quando esse sentimento não é de maneira exagerada e sem buscar, né, nenhuma solução, claro, né? E é importante se perdoar porque tu sempre vai errar. Várias vezes até tu melhorar. E mesmo quando tu melhore, tu vai continuar errando. Porque sempre vai ter uma coisinha que pode ser consertada, né? Até uma hora que esse erro vai se tornar algo mais natural pra ti, né? Tu nem vai precisar mais pensar em certa situação. Vai ser tão natural que tu nem vai errar mais. Tu vai acertar sem ao menos pensar. Vai ser algo inconsciente. E para isso meditação também ajuda, né? Para relaxar. É um exercício que alguns podem gostar de experimentar. Porque como eu também disse, é importante experimentar coisas novas. E alcançar autoconfiança em si mesmo, né? Explorando todas as suas potencialidades, né? Aquilo que te torna único, que te torna você, a sua individualidade. E se questionando se estou indo na direção correta, fazendo os ajustes corretos e não esperando que isso seja rápido, né? Como eu já falei, pode levar a reencarnações. Mas o fato é,
Uma hora a gente chega lá. Então, para nossa busca pela paz interior, para nossa felicidade, o autoconhecimento acaba se tornando um instrumento eficiente, bem interessante e fundamental. Mas é evidente, né, que tal busca traria consigo também grandes desafios. E cabe a nós abraçar a tal mudança e lutar contra os contratempos que são postos diante da nossa jornada, né, lutando com vontade e com determinação, de olho no objetivo maior, melhorando-se a cada batalha, né? E que cada vez que aquele maligno desejo de desistir visite nossa cabeça, que possamos simplesmente ignorá-lo e seguir tranquilamente em frente. E lembrar que estamos fazendo isso para a nossa própria saúde, para o nosso próprio bem-estar. Lembrar também que para progredirmos um pouco que seja, possivelmente sejam necessários muitos anos de trabalho duro. E jamais se esquecer que de vez em quando, talvez o caminho seja obscuro, que cabe a nós superá-lo, às vezes não por conta própria, mas que pelo menos nunca estejamos em desamparo. E que toda vez que nossa confiança abalar, toda vez que nossa esperança falhar, que possamos fechar nossos olhos e colocarmos-nos em prece e pedir que nada possamos temer, que nada possa nos faltar, que tenhamos apenas a agradecer. E que após abrirmos nossos olhos, que sejamos hábeis a nos revigorar com a atmosfera otimista que se criara e que tenhamos força novamente para voltar a lutar e que cuidadosamente os nossos erros possamos reparar. Uma serena busca de autoconhecimento a todos. Que assim seja. Obrigado.